Boa noite a você que nos acompanha nesse momento, através das redes sociais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Nessa sequência de estudos que nós estamos realizando sobre as leis morais, nós estamos aqui lendo as questões, dando a conhecer o conteúdo da obra. Para você que não conhece a obra do Livro dos Espíritos, nós estamos trabalhando a terceira parte. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de sociedade, leis muito importantes que dizem respeito à nossa vida e que nós precisamos ter conhecimento dessas leis para melhor nos posicionarmos diante da vida. Então, hoje nós vamos estudar a lei de sociedade, que é essa lei que subtende aqui as questões 776 a 802, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Ela se compõe do estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Hoje nós vamos conversar sobre esses três primeiros itens: estado de natureza, marcha do progresso e povos degenerados. Lembrando que você pode interagir conosco durante o nosso estudo, perguntando, fazendo alguma colocação, algum complemento sobre aquilo que nós estamos aqui falando sobre esta lei, a lei do progresso. O progresso é força de Deus na intimidade das criaturas. Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais por vontade de Deus. Em tudo dorme a perfeição, dependendo, pois, do despertamento espiritual que o progresso pode fazer gradativamente. Essa é uma informação do João Nunes Maia, na obra Filosofia Espírita, de que o progresso ele ocorre na intimidade das criaturas por força de Deus. É uma lei que determina esse despertamento das qualidades espirituais em todos os seres humanos por vontade de Deus. Então, em tudo dorme a perfeição. Mesmo no ser mais imperfeito, a perfeição ali se encontra adormecida, aguardando o momento do seu despertar, e isso ocorre gradativamente, como se dá o progresso de toda criatura humana. Então, vamos iniciando aqui pelo estado da natureza, que nessa questão 776 foi feita a seguinte pergunta aos espíritos. Kardec perguntou: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, Kardec aqui pergunta se são semelhantes, se são idênticos o estado de natureza e a lei natural. E os espíritos deixam claro que não, porque o estado de natureza é o estado primitivo. É o estado em que a criatura está no seu nascedouro ainda não desenvolveu o progresso moral, intelectual. Então, esse estado de natureza, ele é totalmente incompatível com a civilização, que já é o momento em que o ser já evoluiu, já existe progresso moral, já existe progresso intelectual. Então, não pode ser idêntico ao estado de natureza. E a lei natural, ela é uma lei de todos os tempos. Não é só daquele momento em que o homem estava começando a sua existência na Terra, de maneira nenhuma. Ela é para todo o tempo, para toda a humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então, o estado de natureza, como os espíritos bem dizem aqui, é a infância da humanidade. É lá no nascedouro, é o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral do ser.
E como nós somos perfectíveis, todos nós trazemos esse germe do aperfeiçoamento dentro de nós, porque nós somos destinados, sim, a evoluir, a crescer, a se melhorar, a progredir sempre. Deus determinou isso para nós. Porque não é interessante que a gente permaneça a vida inteira no estado de infância, no estado de natureza. Então, esse estado de natureza, nos dizem os espíritos, é um estado transitório para o homem. Ele sai por virtude do progresso da civilização. Então, à medida que ele avança, que ele cresce, que ele se moraliza, que ele se intelectualiza, ele sai desse estado de natureza e aí ele adentra a civilização. Agora, a lei natural, essa rege a humanidade inteira. E à medida que o homem se melhora, compreende melhor essa lei e a pratica. Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Pode o homem que já realizou progressos morais e intelectuais voltar lá para o estado de natureza, a infância da humanidade? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Da mesma forma que a criatura, depois que passa do estado de infância e vai para a madureza, ela não pode voltar para o estado de infância, também o ser humano não pode, uma vez adquirido progresso moral e intelectual, voltar lá para o estado de natureza. Não tem como ele se desprover dessas conquistas de maneira nenhuma, porque o que ele conquistou é a aquisição do espírito. E como nos diz Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos, as nossas conquistas permanecem conosco. Então, mesmo que o homem saia do meio da civilização e vá lá para uma região onde tudo está por acontecer, ele vai terminar transformando esse ambiente com os conhecimentos que tem. Então, ele nunca mais vai vivenciar o estado de natureza. Onde ele chegar, ele vai sentir a necessidade de transformar, de melhorar, de progredir. Quanto à marcha do progresso, na questão 779, Kardec pergunta: a força para progredir aure ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, é determinismo divino, não é uma questão de ensinamento, não. De maneira nenhuma. O homem, ele traz em si, na sua intimidade, essa necessidade de se melhorar, de evoluir, de se desenvolver por si mesmo. Então, toda a sua existência é essa luta, essa busca por essa melhoria, por essa transformação. Agora, é claro que todos não evoluem, não crescem do mesmo modo, uns se adiantam mais do que os outros, e aí os mais adiantados vão auxiliando no progresso dos outros por meio do contato social, que é o que nós vemos na nossa civilização, né? Aqueles mais adiantados estão à frente de alguns postos de instrução, de educação, de amparo, justamente para auxiliar aqueles que estão em maiores dificuldades e que ainda não se equipararam à mesma condição. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É uma verdade. O progresso intelectual a gente conquista muito rapidamente, nós avançamos muito nesse campo, mas o progresso moral ainda está lento, mas segue imediatamente, à medida que o homem compreende, como nós vemos nessa questão seguinte, quando ele pergunta como pode um progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, à medida que o homem evolui intelectualmente, ele realiza esse progresso intelectual, ele passa a ter uma compreensão maior do que seja o bem e o mal, e aí ele pode escolher melhor. Porque esse desenvolvimento do livre-arbítrio vai acompanhar o da inteligência. À medida em que o homem vai percebendo que não é certo fazer determinada coisa, que não é correto realizar daquela forma,
ele já tem uma outra maneira de decidir, de exercitar o seu livre-arbítrio. E aí ele já tem também a responsabilidade, já aumenta quanto aos seus atos. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, esses povos mais instruídos, mas também mais pervertidos, são os povos que estão aí no passo a passo, atingindo esse desenvolvimento intelectual, mas ainda não se desenvolveram moralmente. Então, enquanto eles não desenvolverem esse senso moral, eles vão se servir da inteligência para a prática do mal, como a gente tem visto aí em muitas situações, né? Porque a moral e a inteligência, como nos diz os Espíritos, são essas duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Muitas vezes o homem precisa se intelectualizar muito para compreender bem o que seja o bem e o mal, para a partir daí começar a desenvolver virtudes. E aí, uma vez ele trabalhando no campo das virtudes, geralmente estaciona um pouco a intelectualidade, porque a virtude começa a ser trabalhada até que se equipare, até que se equilibrem as duas. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Isso é tão real que nós temos no livro da Gênesis uma questão que trata da transição planetária, onde os espíritos deixam claro que todo esse processo que nós estamos vivendo, de revoluções no globo, de abalos, de uma série de situações, pergunta quando que tudo isso vai passar. E eles dizem que é quando o homem quiser. Porque pode demorar dezenas de anos, pode demorar séculos ou milênios, vai depender do desejo do homem. Agora, não pode é o homem paralisar a marcha, mas ele pode embaraçar como vem sendo. Porque se o homem quiser avançar rapidamente, se transformar, se melhorar, nós vamos, em décadas, realizar esse processo de transição. Agora, se o homem se demorar nas questões que lhe dizem respeito de melhoria de transformação moral, isso pode ocorrer em centenas, em milhares de anos. Então, essa é a questão que diz respeito ao homem paralisar a marcha do progresso, embaraçá-la, paralisar nunca. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Então, jamais o homem vai retardar, mas paralisar nunca. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. É sempre assim, progressivamente mais lento esse aperfeiçoamento da humanidade. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico-moral que o transforma. O homem não pode conservar-se definidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. Então, esse progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas, é o progresso que nós estamos vivenciando. Agora, se o homem se demora muito, o que acontece? Deus também tem meios, mecanismos de fazer com que esse homem avance. Então, de tempos a tempos, o que acontece? Abalo físico-moral que transforma o ser. Como nós já estamos vivenciando nos últimos dias, esses abalos físicos, morais, porque o homem não pode ficar indefinidamente na ignorância. Ele tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou, que é o progresso. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caranchoso edifício do passado,
que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, essas revoluções morais, essas revoluções sociais, a gente não tem um resultado imediato delas, não. Elas vão se infiltrando nas ideias pouco a pouco, vão germinando. Só que quando menos se espera, acontece esse irrompimento, né, subitamente. As ideias se transformam, as mudanças acontecem, e aí o que é que acontece? O edifício do passado desmorona, porque não está em harmonia com as necessidades novas, com as novas aspirações. Quer dizer, as novas ideias, os nossos pensamentos, tudo vai dizer que não tem nada a ver com o passado, e a partir dali se estrutura uma nova maneira de ser na humanidade. Então, nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que oferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Então, no primeiro momento, o que acontece? Nós não percebemos de jeito nenhum, a gente só vê confusão. Essas ordenações, essas situações de harmonia no planeta, a gente só vê confusão, a gente só vê que as coisas estão de ponta cabeça, como diz a história. Só que nesse momento, aquele que tem uma visão mais espiritualizada entende que ali está a mão de Deus trabalhando aquela sociedade, trabalhando aqueles povos, revolvendo a terra, como se diz, o solo do nosso ser, para que a gente possa renascer num ser humano melhor. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Realmente, a gente diz assim, meu Deus, tanto avanço, tantas conquistas, e o homem continua nessa situação de perversidade, de agressividade, de violência, como nós temos visto nos últimos dias, e aí a gente tem aquela impressão de que avançamos tanto num campo, mas no outro parece que também a gente está avançando mais rapidamente. Só que não é verdade, é como os Espíritos nos dizem, é um engano. Se a gente observar bem o conjunto, a gente vai ver que o homem já se adiantou muito. Porque nos dias de hoje, nós já percebemos muitas e muitas ideias, muitos e muitos pensamentos que combatem o mal, que combatem esse estado de coisa, de criaturas que não aceitam esse tipo de situação, que não praticam esse tipo de situação, quando no passado tudo isso estava dentro da normalidade. Agora, nós vivemos num momento em que essas coisas chegam muito rapidamente a gente. Hoje a gente sabe o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Num piscar de olhos, nós estamos ali com todas as informações, com vídeos, com fotos, com textos, com tudo a respeito daquela situação. E aí a gente tende a achar, meu Deus, está acontecendo um caos, um absurdo. Mas esse caos, esse absurdo, acontecia em maior proporção antes, só que não chegava ao nosso conhecimento. Então, existe sim uma melhoria, uma transformação, só que, infelizmente, na condição que nós nos encontramos, muitas vezes, para que a gente entenda a necessidade do bem, a gente precisa ver o mal de frente. E aí é quando a gente começa a trabalhar as nossas reformas. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Então, os Espíritos deixam claro aqui, o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. E nós sabemos que ele está muito presente na nossa sociedade. Porque, assim,
Intelectualmente, nós estamos todos correndo atrás, nós estamos todos buscando, através do intelecto, essas melhorias, e com isso também trazendo para si muitos vícios, ambições, esse gosto pela riqueza, porque nós somos educados para isso, que nós temos que ser o melhor, que nós temos que superar, que vencer, que passar por cima do outro a qualquer preço. E com isso, o que é que acontece? O homem vai cada vez mais trazendo para si essa condição de orgulho e de egoísmo, e isso tem trazido muito obstáculo ao progresso. Então, quando a gente começar a compreender a necessidade desse progresso moral, aí sim pode começar a nascer o bem. Mas, por enquanto, nós estamos sendo estimulados a desenvolver apenas o lado intelectual. E isso ocorre assim sempre, como os Espíritos nos dizem. O lado moral, esse está despertando muito lentamente e não existe um incentivo da sociedade por essa busca. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, quando o homem entender isso, de que existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura do que essa dos gozos dos bens terrenos, aí sim, esse estado de coisa vai mudar. O egoísmo, o orgulho vai desaparecer da nossa sociedade, porque o homem vai ter essa compreensão. Só que enquanto as situações não chegam, para que ele entenda que existe felicidade maior e infinitamente mais duradoura, ele passa por muitas situações de dor, de sofrimento, de perdas, como nós vivenciamos nesses últimos dias, aonde tudo daquilo que a gente tinha de bens materiais, de repente, ficaram como que obsoletos, porque não tínhamos nem como utilizar. E aí a gente foi usufruir de pequenas coisas, de coisas importantes, valorizando mais. Com certeza disso aí vai nascer um bem. Há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Esses dois progressos, mutuamente, eles se prestam, né? Eles caminham, seriam interessantes se caminhassem juntos, mas, infelizmente, o progresso intelectual vai na frente e o moral ainda está em pequenas passadas para alcançar o intelectual. Entre os povos civilizados, o primeiro, ou seja, o progresso intelectual, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegaram antes da época atual. Muito falta para que o segundo, ou seja, o progresso moral, se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Então, nós já avançamos muito. Basta que se observe e a gente vai ver que, com certeza, muitos costumes sociais já mudaram, muitas transformações na sociedade, e não há por que parar essa relação de preferência ao moral, porque nós vamos descobrindo ao longo das nossas vivências o quanto ela se torna necessária em nossas vidas. E aí nós chegamos aqui aos povos degenerados. Nessa pergunta 786, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quer dizer, apesar de terem passado por tantas situações de abalos e tudo, retomaram novamente os seus costumes, os seus hábitos, os seus vícios. Que progresso foi que realizaram, então? Quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada.
Então, os espíritos aqui nos dizem que isso é o nosso modo de ver as coisas, que a gente está achando que só é incômodo, só é demolição. Não, isso é um processo natural, que como na vida a gente, quando precisa fazer uma reforma, a gente tem que, muitas vezes, demolir para construir algo mais sólido. Então, a gente pensa no primeiro momento que só tem confusão, mas na realidade, algo de bom nos aguarda. Aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Então, aqui os espíritos deixam claro que a gente aprende uma coisa, que aqueles povos que passaram por aqueles flagelos, por aqueles abalos, por aquelas situações, não são os mesmos que estão hoje no ambiente com o mesmo desequilíbrio, com o mesmo desregramento. Muitos deles se adiantaram, passaram para habitações mais perfeitas, ou seja, foram para outros planos. Agora, menos adiantados, outros tomaram lugar que ficou vago. E um dia também eles terão que deixar esse lugar, se melhorar, se aperfeiçoar, e tal qual uma casa que sai um inquilino e entra outro, é isso que acontece na nossa morada aqui na Terra. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção, como os da antiguidade? Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem com relação a essa questão. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aquele cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, é claro que as civilizações vão acontecer de povos muito aperfeiçoados, deixarem de existir, porque as criaturas vão nascendo, vão morrendo, vão mudando, né, a sua condição evolutiva. Agora, com certeza, a vida da alma, essa é permanente. Então, aqueles que se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos, quer dizer, estarão com certeza acompanhando a evolução da humanidade, estarão ali servindo, auxiliando, não naquele mesmo povo, mas numa outra civilização, estarão servindo aos outros povos, aos que se encontram aqui na Terra como filhos de Deus. Tomemos como exemplo o caso dos dois continentes submergidos, Lemúria e Atlântida. Eram duas civilizações altamente intelectualizadas em relação aos povos de então. Quando da súbita invasão das águas, muitos escaparam de diversas maneiras, visto que a catástrofe já era prevista. Então, aqui nós temos o exemplo dessas duas civilizações, desses dois continentes, Lemúria e Atlântida, que eram altamente intelectualizadas, mas que hoje não existem mais, né? Quando ocorreu essa invasão das águas, algo que já era previsto, muitos escaparam, foram para outras regiões, deram continuidade ao seu progresso evolutivo e outros retornaram à pátria espiritual. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Isso está muito relacionado à fala de Jesus, um só rebanho, um só pastor. E aí se pergunta, sim, e aí? Os povos da Terra vão estar todos reunidos numa só nação? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes, não distingue a cor dos homens.
Então é impossível, não há como as nações deixarem de existir e se fundir numa só, porque existe essa diversidade de clima, de costume, de necessidade, e aí cada nacionalidade tem suas leis próprias, seus costumes, suas necessidades. Agora, a caridade, essa sim, que passa a existir em todos os seres, porque ela desconhece latitudes, aí sim nós vamos nos unificar em torno de uma só nação, sem que para isso a gente precise sair do nosso ambiente. Quando por toda parte a lei de Deus serve de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano a seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então é só isso, o desenvolvimento da caridade, que é a base da lei humana. Todos os povos se respeitando, se amando, desejando bem ao outro, ninguém vai se preocupar de causar dano ao outro, de prejudicar o outro de maneira nenhuma. Por quê? Porque todos serão parte de um mesmo povo. Seremos todos famílias de Deus, filhos de Deus. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderarem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. Se nós hoje vivemos num planeta de expiação e prova, onde o mal predomina, com o avançar desse desenvolvimento, com esse ir e vir dos espíritos, onde o mal não reencarna mais na Terra e outras individualidades do bem estão reencarnando, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai preponderar o número de criaturas voltadas para o bem, e aí sim, essas criaturas é que vão tomar a dianteira e arrastar os outros. Aqueles que estão ainda, de certa forma, voltados para o mal, vão se sentir atraídos pelo exemplo e arrastados por esses outros, que pensam no bem e realizam o bem. De tempos a tempos, surgem no seio dela, ou seja, da nossa sociedade, homens de gênio que lhes dão um impulso. Vêm depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. Sempre, sempre estão surgindo no seio da humanidade esses homens de gênio que dão um impulso. A gente for em busca das grandes conquistas da ciência, mas a gente vai ver que sempre, sempre tem alguém que está impulsionando, que está trazendo como homem de gênio essas informações que vão fazendo com que a civilização avance. Depois chegam os instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e nós já tivemos inúmeros desses entre nós, e com isso fazem com que a humanidade se adiante de muitos séculos, porque o que eles deixam de conhecimento, de informação e de exemplo, faz com que os olhos se voltem e as criaturas busquem seguir, e aí o avanço se dá. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa nesse mundo e no outro, concebe-se. Então, existe aí determinação divina e muitos homens de bem estão aí se esforçando para que essa nação se adiante moral e intelectualmente. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privalizar a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Isso aqui é um questionamento que é feito justamente com relação a essa questão. Sim, mas todo dia, durante séculos e séculos que nós já vivemos, pessoas morrem, pessoas nascem. E quais são a sorte dessas pessoas que estão voltando ao longo do caminho? É dizer, aqueles que reencarnaram lá na infância da humanidade, em total descompasso com os que estão reencarnando agora, com todo o progresso. Como é que fica a situação dessas criaturas? Será que a justiça divina aí está realizando alguma injustiça com essas pessoas? Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que viveram ao tempo da barbaria voltar na época da civilização
a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Então, pela lei das reencarnações, da pluralidade das existências, todos nós temos a mesma oportunidade, o mesmo direito de ser feliz. Ninguém vai ficar privado do progresso justamente por isso, porque aqueles que viveram lá no tempo em que aconteciam esses estados de barbaria, na época da civilização, eles reencarnam em momentos outros de progresso, de evolução do planeta e vão tirando proveito dessa marcha ascensional, vão se melhorando, vão se transformando. Agora, segundo o sistema da unicidade das existências, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano, uma única vez. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Claro, se só criou uma vez. Todos os seres humanos, lá no início, criou aqueles seres ignorantes sem oportunidade de crescimento moral nem intelectual, e hoje cria um ser com todas as capacidades que nós temos aí, de um progresso enorme, tem um favor aí nessa história. Então, essa questão da unicidade da existência da alma é algo questionável, que a gente precisa buscar o entendimento do que seja isso e do que seja a pluralidade das existências. Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Se os homens vivessem um milênio, conceber-se-ia que nesse período milenar tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Então, como é que é isso? Criaturas que chegaram aqui há milênios passados, já foram embora, todo dia chegando gente, voltando gente. Como é que se dá esse progresso dessa forma, né? Porque, como bem questionam os espíritos aqui, se a criatura vivesse um milênio, aí tudo bem, como nós estamos entendendo pela lei das reencarnações, que ela tem muitas oportunidades, né? Num milênio, se fosse uma vida, um milênio de vida, sem interrupção, com certeza ela teria tempo de aprender algumas coisas. Mas não é assim. Uns desencarnam com um dia de vida, com meses, com anos, com já jovens, já idosos e tudo. E como é que fica essa questão? Como é que se iguala isso? Porque nós saímos do estado de barbárie e já estamos numa sociedade civilizada. Esse progresso se deu por conta de quem? Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos, outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbaria, e forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. A gente vai terminar entendendo assim, não é que as pessoas evoluem, não é que as pessoas se melhoram e saem de estado de imperfeição, não, é que Deus cria almas mais perfeitas. E Deus não é injusto, a gente sabe disso. Ele jamais iria criar um ser com a condição de vida melhor do que o outro. Então, comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por meios que lhes é simpático e que se acham em relação com o estado em que atualmente se encontram. Então, na história da humanidade, nós vamos encontrar aí um período em que reencarnaram entre nós grandes civilizações, que realizaram progressos absurdos, coisa que o homem hoje, com todo o progresso, ainda muitas vezes não consegue realizar. Essas civilizações, elas já tinham vivido antes, já tinham se adiantado, já tinham realizado o progresso. Foram atraídas aqui para o planeta pelas suas necessidades, né?
pelo estado que se encontravam de aprendizados, de quedas dos seus planetas, e a respeito disso nós temos aí o livro A Caminho da Luz, que retrata muito bem essa história de Capela, desse planeta, e aí nós vamos ver que existe uma lógica dentro de todas essas informações que os espíritos nos trazem. As criaturas, essas almas civilizadas que estiveram entre nós, elas não foram criadas civilizadas. Elas tiveram sua infância, como todas as outras, mas se adiantaram, realizaram progresso, e por isso se apresentaram entre nós com tamanha evolução. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso então transformado. Então, nós estamos caminhando para esse momento, aonde, através do aperfeiçoamento moral dos seres que habitam a Terra, ela vai se tornar um ponto exclusivamente de bons espíritos, que aí haverá a fraternidade universal, tão esperada, tão desejada, tão sonhada. Porque aqueles espíritos que não se adaptaram, que não se melhoraram, que não se transformaram, que não aproveitaram a oportunidade, eles não ficarão mais aqui no planeta, eles serão deslocados, irão para mundos inferiores, para mundos que lhes convém, que lhes adequam, de acordo com a sua sintonia, até que se tornem dignos, se melhorem, se transformem, de retomar, de voltar para um planeta melhor. Então, os trabalhos de melhoria social, só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultado nulos para gerações passadas. Esse é o pensamento de quem entende que a alma tem uma só vida, da unicidade das existências. Então, tudo que aconteceu no presente e no futuro não tem nenhum resultado para as gerações passadas, não lhes é aproveitado de nada. Agora, segundo a doutrina dos espíritos, os progressos anteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Então, tudo que nós temos hoje de conquista, de evolução, vai ser muito importante para as gerações passadas, porque elas vão reencarnar, elas vão retomar o planeta, voltar ao planeta, e aí elas vão usufruir dessas conquistas, dessas condições, desse aperfeiçoamento, vão se aprimorar mais rapidamente, graças às conquistas que foram realizadas depois que elas estiveram aqui. Então, nós concluímos aqui o nosso estudo de hoje, dessa questão que diz respeito à lei do progresso. Daremos continuidade na próxima semana, finalizando essa segunda parte, e convidamos a você que tem interesse de continuar conosco. Esteja aqui novamente na próxima quinta-feira, às 18 horas, onde estaremos dando continuidade ao estudo das leis morais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.